A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui nessa sexta-feira para podermos dar um início a mais um culto do estudo da palavra, mais um culto doutrinário, onde estaremos aqui ministrando a poderosa palavra de Deus aos vossos corações e temos certeza absoluta que o Senhor Deus tem muito para falar conosco. Eu quero desde já ser grato a Deus por essa grande oportunidade de continuar tendo a igreja ativa, fazendo a sua obra, de continuar podendo ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus aos vossos corações. E eu louvo ao Senhor pela sua vida, meu irmão, minha irmã, a qual nós tanto amamos, temos tanto apreço e temos a certeza plena de que muito pouco tempo voltaremos a nos encontrar e continuaremos fazendo a obra de Deus juntos. Amém? Antes de começarmos a ministrar a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de pedir que você, aonde quer que você esteja, que você feche os seus olhos, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, por essa noite, Senhor amado, de estarmos aqui, Senhor. Ó Deus amado, para pregar a Tua palavra, para poder anunciar o Teu Evangelho, para poder, Senhor amado, falar ao coração dos Teus filhos, Senhor amado, uma palavra, Senhor amado, de esperança e uma palavra profética, Deus. Muito obrigado. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, te pedir, Senhor amado, que através do Teu Espírito Santo eu possa, Deus amado, ser um canal para os Teus filhos uma vez mais, Senhor amado, com toda, Senhor amado, humildade do nosso coração. Te pedimos, Deus amado, que o Senhor cresça e que nós diminuamos, Senhor amado. Fica conosco, Pai. Nós te agradecemos por tudo, te louvamos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Segunda Pedro, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Eu vou fazer essa leitura e você vai estar acompanhando aí da sua casa, em nome de Jesus. Pegue aí a sua caneta, anote aí na sua referência. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 18. Que vai nos dizer assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto como exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante a vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.
e graças a Deus. Amado, o apóstolo São Pedro, ele vai falar algo muito importante dentro do assunto que nós fizemos uma pausa semana passada, quando nós ministramos a palavra do Senhor sobre a resiliência espiritual. E agora nós vamos voltar dentro do tema que nós estávamos proposto, estudando, dentro do período da tribulação. É evidente que este período da tribulação, nós começamos a falar na semana passada, na semana retrasada, com a abertura dos selos, e a partir da abertura do 7º selo, dá início a mais uma sequência de 7 acontecimentos, aonde o juízo de Deus é impetrado sobre a face da terra. Quando nós começamos a ver estes juízos de Deus sendo impetrados através das trombetas do Senhor, essas trombetas elas começarão a se desencadear e uma após a outra trazendo destruição a este mundo, ao mundo que nós conhecemos. Exatamente como Pedro vai dizer, aonde os elementos se desfarão, aonde o fogo consumirá uma boa parte da vegetação, aonde grandes acontecimentos ocorrerão na face da terra, fazendo com que esta terra que nós conhecemos e a população que nela habita venha sofrer danos severos. Danos que eu estou falando aqui é danos de morte, literalmente, de privação de tudo. Só que Pedro ele vai fazer uma analogia a dias que antecedem a esse. Porque quando nós fazemos um pensamento sobre aquilo que Pedro escreve neste capítulo, no capítulo de número 3 da sua segunda epístola, ele vai falar algo muito interessante. Porque ele vai dizer que o dia do Senhor ele surgirá, ele acontecerá, querendo homens ou não. O dia do Senhor, ele aparecerá de uma maneira repentina, ele acontecerá de uma forma que irá causar espanto, ou seja, irá fazer com que as pessoas não estejam prontos e preparados para ela. Mas quando eu digo pessoas, eu estou colocando uma vírgula, porque existe aí um grupo de pessoas que precisam estar preparados, porque tem total conhecimento desse dia, que é a igreja do Senhor, que somos nós. Nós não temos desculpa para dizer que não sabemos. Jesus, quando ele vai falar acerca do dia da sua vinda, ou da sua segunda vinda, na sua primeira parte, que nós já explicamos isso nas doutrinas anteriores, a segunda vinda do Senhor acontecerá em 2 partes distintas. A primeira parte, invisível para o mundo, somente visível para a igreja, que acontecerá no advento do arrebatamento, a qual Paulo vai escrever na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 15, que acontecerá um grande mistério. Ou seja, este mistério que Paulo vai se referir, ele vai dizer que nem todos dormirão, ou nem todos morrerão. Mas aqueles que dormem no Senhor, ou que já estão aguardando no Senhor, aleluia, estes ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, teremos os nossos corpos transformados, e juntos nos encontraremos nos ares. Juntos quem? Os servos do Senhor, a igreja, aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo e professando Ele como muito suficiente Salvador da sua alma. Estas almas já estão no paraíso, ressuscitarão, terão um novo corpo, virão aos ares. Nós aqui na terra, que estamos em Cristo, que professamos a nossa fé e servimos Ele com toda a sinceridade do nosso coração, também teremos os nossos corpos transformados e nos encontraremos ali. A igreja triunfante se encontrará no céu, aonde está o noivo Jesus Cristo nos aguardando. Tudo isso de uma maneira invisível, aonde toda a humanidade que está longe dos caminhos do Senhor, toda a humanidade que vive em impiedade, eles não verão este acontecimento. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Jesus. A segunda parte, ou a segunda parte da segunda vinda, acontecerá 7 anos depois deste evento. Ponto. Vamos voltar para cá. Quando Jesus vai se referir à primeira parte da sua segunda vinda, ou seja, do dia do Senhor, que acontecerá como um ladrão, o Senhor vai fazer com que este dia, vai exemplificar este dia como os dias de Noé. E ele vai dizer que os dias de Noé eram dias como outros dias qualquer, onde as pessoas tinham seus afazeres, porém com um grande detalhe. Existia um grande sinal que estava acontecendo diante de todo mundo. Toda a população do mundo antigo estava vendo a construção de algo que até então nunca tinha sido construído, que foi a arca. Esta arca não estava apenas sendo construída, mas ela estava sendo construída e tinha uma mensagem que acompanhava. E essa mensagem é: a construção desta arca é para a salvação de todos aqueles que estiverem dentro dela, porque haverá um grande dilúvio e uma destruição em massa ocorrerá. Esta mensagem estava sendo pregada, mas as pessoas
optaram, preferiram em não dar crédito a esta pregação. E mais, não dar crédito ao sinal que estava diante de todos eles. Eu acho muito interessante esta comparação do Senhor Jesus Cristo nos dias de Noé, porque se nós formos trazer para os nossos dias, eu não estou afirmando absolutamente nada, que o sinal que nós estamos vivendo aqui hoje é o sinal derradeiro para a vinda do Senhor, eu falo isso por fé, mas não por comprovação, obviamente, mas por fé nós acreditamos que nós estamos na iminência da vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Pela fé, nós acreditamos que nós somos a geração do arrebatamento. Pela fé, nós precisamos acreditar que este sinal que está acontecendo no mundo inteiro, que é o coronavírus, está trazendo para o mundo um despertamento. Porém, o mundo, ao invés de apontar, de pegar, se apropriar deste sinal e apontar as suas atenções para o céu, não, as pessoas estão desligadas, preocupadas o que vão fazer quando passar este grande sinal. Pode ser que este seja o grande sinal que o Senhor está dando para poder trazer um despertamento para as nações. Porque não está acontecendo somente no Brasil, somente na Itália, somente na China, não. A proporção é mundial. Todas as pessoas estão olhando para o mesmo sinal. Quem sabe esta mensagem aqui se aplique ou se aproxime dos dias de Noé, quando algo muito grande, nunca visto, aconteceu diante de todas aquelas pessoas do mundo antigo. E uma mensagem sendo pregada. E a mensagem é: para se salvar, precisa entrar na arca. E a mensagem que a igreja tem pregado durante todos esses dias é: para se salvar, precisa entregar a sua vida para Jesus Cristo, confessá-lo como o único e suficiente salvador da sua alma, porque senão, uma terrível destruição está para acontecer a qualquer momento. A destruição que nós estamos estudando acerca de todos os juízos de Deus dentro do período da tribulação. Se nós não estivermos dentro da arca, ou seja, se nós não estivermos em Deus, nós não escaparemos dela. O sinal é muito semelhante, é um sinal imenso, é um sinal grandioso. Só que ao invés das pessoas do mundo antigo olharem para a arca e entenderem que tem alguma coisa acontecendo, eles seguiram a sua vida naturalmente. Eu percebo que quando Pedro vai escrever este mesmo capítulo de número 3, ele vai dizer que algumas pessoas vão dizer: esta mensagem não tem crédito. Que mensagem? A mensagem do dia do Senhor. Por quê? Porque está demorando muito e o Senhor Jesus não volta para buscar a sua igreja. Pedro ele vai ser enfático em dizer: as pessoas estão completamente equivocadas, seguindo falsas orientações, fazendo com que um cego estivesse guiando outro cego, porque nós entendemos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e sobretudo ela é espiritual, e ela só consegue ser discernida ou compreendida espiritualmente. As pessoas, quando leem a palavra de Deus, as profecias que ainda não ocorreram, têm uma dificuldade terrível para poder compreendê-la. Por quê? Porque querem compreendê-la à luz do entendimento da razão humana. E é impossível de compreender assim, porque ela é uma palavra espiritual. Então, somente os espirituais que conseguem entendê-la pela fé. Então Pedro ele vai falar sobre isso e ele vai dizer: o dia do Senhor não é tardio, ou o Senhor não é tardio, antes ele é longânimo, ou seja, ele tem um ânimo alongado, ele é misericordioso, ele está dando tempo, e Pedro explica por que esse tempo: para que o desejo de Deus se cumprisse, que ninguém se perdesse, antes todos fossem salvos. Porém, esta decisão de dar tempo pertence ao Senhor, mas de se apropriar deste tempo dado e reconhecer as suas mazelas, os seus pecados e se arrepender, convertendo-se no seu caminho, esta decisão é nossa, da humanidade. Deus dá o tempo e a condição de arrependimento, mas a decisão tem que ser nossa, exclusivamente nossa. Pedro ele vai dizer que o tempo do Senhor, ou o dia do Senhor, não está demorando nada. O Senhor antes está sendo misericordioso para com as pessoas. Deus podia ter dado condições para Noé construir aquela arca assim, ó. Ou quem sabe, até ele próprio construir a arca e dizer: haja arca, e a arca ia aparecer no mundo. Mas o Senhor quis que aquele tempo de construção fosse longo, de modo que a mensagem pregada tivesse o alcance a todas as pessoas.
Só que nem assim as pessoas daquela época deram crédito àquela pregação. E nem tampouco hoje. Com este grande sinal que está acontecendo no mundo, as pessoas têm se voltado mais para o Senhor. Eu quero lhes dizer que esta palavra que Pedro vai escrever, ele vai escrevê-la com um tempo determinado para se cumprir. E é no tempo limite, no limiar do arrebatamento da igreja e do início do período da tribulação. Eu acho propício esta palavra, porque ela é uma palavra de despertamento. É uma palavra de dizer, nós precisamos sair da inércia espiritual e enxergar que existe um tempo determinado, um dia determinado no calendário de Deus para acontecer. E quando este dia chegar, não tem mais misericórdia. Ele acontecerá, ele ocorrerá em um abrir e fechar de olhos. Em um momento que as pessoas não terão condições mais de se prepararem. Então, quando eu leio essa palavra, eu percebo que o sinal que nós estamos vivendo hoje, o coronavírus, ele não deve para a igreja ter um foco ou uma abordagem de desespero, mas para a igreja ele precisa ter uma abordagem de esperança, de arrependimento, de conserto e de dizer, é um grande sinal que Deus está nos dando para dizer, perto está o dia que ele virá para buscar a sua noiva, lavada e remida no seu sangue. É uma decisão que nós precisamos tomar e é um dia que nós precisamos saber que ele acontecerá. E ele pode acontecer hoje. Por isso a mensagem de hoje ainda está dizendo, arrependa-se, porque ainda há tempo. Converta-se dos seus maus caminhos, porque ainda há tempo, meu irmão. É essa palavra que Pedro veio trazer. Pedro chegou ao ponto de dizer, olha, nós estamos pregando esta palavra que Paulo também pregou nas suas cartas, nos seus ensinamentos, nas suas mensagens, só que as pessoas achavam que era muito difícil a mensagem de Paulo. Só que Pedro vai dizer, só que não tem dificuldade nenhuma, porque o versículo de número 16, Pedro vai dizer, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vivemos dias, irmãos, que tantos indoutos, aqueles que não têm capacidade de conhecer a palavra, quanto os inconstantes, aqui vai falar de duas classes distintas de pessoas. Os indoutos são aqueles que não são espirituais e que leem a palavra à luz da razão humana. Os inconstantes são aqueles que dentro da igreja não se firmam. Estão ali variando, cocheando entre dois pensamentos. Então a Bíblia vai dizer, Pedro vai escrever, que esses dois grupos de pessoas, usando da Escritura Sagrada, vão distorcer a passagem do dia do Senhor. Mas Pedro vai dizer que eles fazem isso para a sua própria perdição. Pasmem os senhores e as senhoras, que eles não só se perdem, mas arrastam consigo uma multidão de pessoas que, dando ouvido às suas vozes, também se afastam e se distanciam do dia do Senhor. Quantas vezes e quantas pessoas não tentam nos persuadir em dizer que o dia do Senhor não vai acontecer, porque o céu é aqui na terra, o inferno é aqui na terra. Quantas pessoas não tentam persuadir a nossa fé, querendo dizer para você, não, está demorando muito, isso nunca vai acontecer, mas eu quero lhes admoestar que o dia do Senhor não só vai acontecer, como eu creio que ele está às portas. Oh, glória a Jesus! E eu percebo isso de uma maneira interessante, porque para nós, como igreja, como servos de Deus, os acontecimentos que estão ocorrendo aí precisam e necessitam apontar para a nossa bendita esperança. Que bendita esperança é essa? É a nossa salvação no Senhor. E eu gostaria que você, por favor, abrisse sua Bíblia comigo. Primeira epístola de João. Lucas 21. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21. O versículo é o de número 36. Lucas vai escrever, versículo de número 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas
que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas vai escrever esta passagem com muita propriedade. Eu vou repetir: vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas. Que coisas que Lucas estava se referindo? À destruição que iria acontecer, ou que vai acontecer com a humanidade depois que iniciar o período da tribulação. Lucas está dizendo: vigiai em todo o tempo. Não é vigiar um período e outro período, não. Não é acreditar que uma vez salvo será salvo para sempre, não. Precisamos nos manter confiante, constante na presença do Senhor. Porque a noiva precisa estar pronta e limpa, adornada para todo o período do casamento, para todo o período da sua história. Não simplesmente um momento só. Não, mas a noiva precisa estar pronta em todo o tempo. Então nós precisamos vigiar em todo o tempo, orando para que nós venhamos, aleluia, ser dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e mais, e estar de pé diante do Filho do Homem. Então esta é a nossa bendita esperança de acreditarmos, de crermos, de professarmos que um dia como esse, pela fidelidade que temos a Deus, e a salvação não depende de nós, por favor, entenda isso, ela foi proporcionada de uma maneira graciosa, ela foi proporcionada de um modo que ninguém merecia, porque a Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação foi proporcionada no momento em que ninguém era digno de ser salvo. Porém, posterior à proposta da salvação ser consumada, ou seja, o plano de salvação foi consumado na cruz do Calvário, agora cabe a cada um de nós abraçarmos esta proposta, abraçarmos este plano de salvação e nos mantermos firmes a ele, e nos mantermos abraçados nele. Essa é a nossa bendita esperança, porque sabemos que um dia, num dia como esse, em um abrir e fechar de olhos, nós seremos tirados desse mundo. Nós seremos arrebatados e seremos levados para o céu de glória. Nós não experimentaremos tudo aquilo que acontecerá de pior na humanidade. Se achamos que está ruim o que está acontecendo hoje, privações para poder comprar, falta de dinheiro, imagina quando no período da tribulação ocorrer a total secção ou a total absorção do sistema monetário como nós conhecemos hoje. A pessoa que querer comprar alguma coisa, e para poder comprar algo, ela precisará receber sobre o seu corpo, ou na palma das suas mãos, ou na sua testa, uma marca, que a Bíblia vai dizer que é a marca da besta. Para poder comprar, para poder vender, para poder negociar qualquer coisa, precisará receber essa marca. E muitas pessoas me perguntam dizendo: pastor, mas esta marca, será que ela já não foi introduzida no mundo e nós já temos a marca da besta? Não. Porque quando esse dia chegar, a Bíblia deixa muito claro que para receber a marca da besta é necessário blasfemar contra Deus. É necessário negar o nome do Senhor. Então isso ainda vai acontecer. Por que isso vai acontecer? Para que aqueles que no período da tribulação se arrependerem dos seus maus caminhos, se converterem ao Senhor, naquele período eles já perderam o arrebatamento, e esses não vão conseguir mais, mas eles serão martirizados, ou serão assassinados pelo anticristo e por todo o seu exército, porque não negaram o nome do Senhor. Serão dias dificílimos, irmãos. Dias estes que Lucas acabou de narrar. O Senhor não quer que nós experimentemos esses dias. Dias de sofrimento. Dia onde vai buscar comida e não tem comida, vai procurar água potável e não tem água potável. Porque os juízos de Deus, eles acontecerão dentro de todo o animal marinho, morrerá uma terça parte, logo no início da tribulação, ou na sequência das trombetas, acontecerá a morte de 1/3 da vida marinha, 1/3 da água potável se perderá, 1/3 da vegetação mundial se perderá, a população mundial, os homens serão dizimados,
E isto tudo ainda não é a pior parte, porque a pior parte acontecerá lá depois, quando iniciar o juízo das taças de Deus. É uma reação em cadeia, piorando os juízos, e o Senhor não quer que experimentemos, mas antes abracemos a bendita esperança que hoje nós aguardamos, que é o dia do Senhor, para nos levar para o céu de glória. Quando nós falamos sobre a bendita esperança, eu gostaria, aleluia, que você tivesse ela firme no seu coração, abrindo ainda a sua Bíblia para meditarmos em Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 2, por gentileza. Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículos 13 e 14. Tito 2, versículo 13 e 14. Que vai nos dizer: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Entenda, eu vou repetir, eu gostaria que você gravasse, anotasse na sua referência. Tito 2, 13 e 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu parar aqui e explicar um pouco. Qual é a nossa bendita esperança? Aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele voltará um dia para nos buscar. Amém, irmãos? Este mundo para nós ele é passageiro e transitório. A nossa pátria não é terrena, ela é celestial. Nós estamos aqui como igreja militante, mas já chegaremos à estatura de igreja triunfante, vencedora, e seremos levados para o céu de glória. E nunca mais sairemos da presença do Senhor. Estaremos para sempre, em toda a eternidade, na presença do Senhor. E quando eu conquisto isso? Hoje, sendo fiel até a morte, para receber a coroa da vida eterna. Amém, irmãos? Ser fiel até a morte diz negar a si mesmo, diz passar por condições de autoanálise e de melhoria dentro daquilo que está na nossa capacidade de fazê-lo. Nós sabemos aquilo que podemos e devemos melhorar, e sabemos aquilo que Deus não se agrada em nós. E não se nós sabemos disso. E por que sabemos e o mundo não sabe? Porque nós temos o Espírito Santo que habita na nossa vida, e Ele faz nos saber, Ele faz nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor não aceita e não aprova. E o mundo? Não. Por isso que ele anda de uma maneira cega, e nós não. Nós saímos da cegueira e passamos a enxergar. Deixamos de estar nas trevas e passamos a habitar na maravilhosa luz do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Porém, o versículo 14 vai dizer que esse dia, ele só é maravilhoso e bem-aventurado para nós, porque Jesus deu-se a si mesmo por cada um de nós. Para nos remir, ou seja, nos perdoar de todo o pecado e purificar para si. Ou seja, para ele próprio, o quê? Qualquer pessoa, de qualquer maneira. Não, meu irmão. Não, porque uma vez salvo, salvo para sempre, não importa o que eu farei depois. Não, meu querido. Porque qual é o povo que ele purificou para si? Vai estar aqui as características. Um povo seu que ele é, tem que ser especial, zeloso de boas obras. Se a nossa obra não é boa, se nós não somos especiais dessa maneira, então nós não somos povo do Senhor. E se nós não somos povo do Senhor, quer dizer que este dia acontecerá e passará para aqueles que não estão na posição que o Senhor espera. Então que dia? Hoje é o dia aceitável para isso. Hoje o grande sinal está no mundo e a grande mensagem está sendo pregada. Uma grande destruição está para acontecer. Entra na arca, porque ainda dá tempo de fugir. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos entender aqui. Glória a Jesus. Pedro, ele vai falar desse dia do Senhor, e esse dia do Senhor ele vai referir-se a estes dois grupos de pessoas, ou estes dois grupos da igreja, que nós já referimos lá no início do estudo de hoje. A igreja que já está no céu, aguardando o dia da ressurreição, e a igreja que está na terra, os vivos, nós que estamos vivos, aguardando este mesmo dia para que, num processo diferente, nós possamos ter o mesmo corpo, encontrar com o Senhor nos ares e ali sim ter o casamento perfeito do noivo Jesus
com a noiva igreja. Esse dia acontecerá. E quando este dia acontecer, o mundo escancarar-se-á para as grandes mazelas, destruições e juízos do período da tribulação. O Senhor não quer que isso aconteça. O Senhor não quer que passemos por isso. Por isso ele está dizendo, ainda hoje a porta da salvação está aberta. Entre por ela e encontre salvação para você, para a tua casa e para todos aqueles que estão à sua volta. Disse um dia o carcereiro da cidade de Filipe, perguntando para Paulo, Paulo, o que faço para ser salvo? E Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esta palavra que Paulo liberou para o carcereiro, ele estava dizendo, quando você se transformar e quando a salvação habitar dentro da tua vida, ela será tão impactante que aqueles que estão à sua volta também entenderão que precisa de uma mudança. E esta mudança, ela só tem um caminho, que é Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o único caminho. Ele é a única porta da salvação. Ele é a arca da salvação que nós precisamos estar dentro dele, estar no Senhor. Oh, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda está aberto. Mas lembre-se, como nos dias de Noé, quando o Senhor mandou Noé e sua família e todos os animais estarem dentro da arca, a Bíblia diz que Noé fechou a porta, mas o Senhor lacrou ela com betume por fora. Ou seja, o Senhor disse, a partir de agora, eu fechei a porta e não dá mais para entrar. Entende isso, irmão? Hoje dá tempo de entrar todas as pessoas na arca porque a porta está aberta, mas vai chegar um dia que Deus vai fechar. Que dia é esse? É o dia do arrebatamento. Quando ele levar a sua igreja, ele fecha a porta da salvação por esse caminho. E a partir de então, virá repentina destruição no mundo. E isso nós conhecemos como o período da tribulação, período profetizado por Daniel, período descrito no livro do Apocalipse por João. Então é este período de destruição que o Senhor está querendo nos livrar. Foi este período que Pedro escreveu dizendo, o Senhor não é tardio na sua vinda, mas longânimo, a fim de que ninguém se perca, mas que todos encontrem a salvação. Só que esta longanimidade de Deus, ela não é eterna, ela tem um tempo para se extinguir. E quando este tempo da longanimidade de Deus se extinguir, o que acontecerá? Acontecerá a repentina destruição para o mundo, como está profetizado. E precisa se cumprir, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela vai cumprir-se. Foi isso que o Senhor disse. Então ela precisa cumprir. Vamos entender agora uma coisa? Como nós devemos aguardar? Vamos ver aqui? Ou glória seja dada ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Marcos, capítulo de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13, versículos 32 ao versículo de número 37. Marcos, capítulo de número 13, versículo 32 ao versículo de número 37. Anote aí, por favor, esta referência. E vai nos dizer assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, para que não sabeis porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Então, como nós devemos aguardar? Vigiando. Como assim, pastor, vigiando? Atento aos sinais, ligado em tudo que está acontecendo. E eu quero admoestar você mais uma vez, meu irmão. O sinal que nós estamos vendo de proporção mundial, ele precisa ativar toda a vigilância dentro de você.
Ele precisa ativar todos os teus instintos de salvação. Ele precisa ativar uma vigilância total sobre a tua vida, para que você possa olhar para todos os lados e entender que o Senhor, o dono da casa, o dono da terra, Ele está chegando. Nós não sabemos que hora. Se vai ser no cantar do galo, se vai ser de tarde, se vai ser de noite, meia-noite, de manhã, nós não sabemos a hora, mas Ele vai chegar. E aqui Marcos escreve, quando Ele chegar, precisamos estar atentos. Sabe para quê? Para não sermos pegos dormindo. Que sono é esse, pastor? Então quer dizer que eu não posso mais dormir, porque se eu dormir eu perderei o dia do arrebatamento da igreja? Evidentemente que não, meu irmão. Não é este sono que Marcos se refere. Ele se refere ao sono da indolência, o sono do pecado, o sono que faz com que as pessoas comecem a não ter mais a convicção em esperar em Deus. O sono que Marcos vai dizer aqui, sabe qual é? É o sono do relativismo, do não tem nada a ver. É o sono do que, não, Deus não está preocupado com isso. O sono que Marcos está se referindo é o sono de uma pessoa morna, nem quente nem fria, morna, está ali mais ou menos, caminhando mais ou menos, mas não tem preocupação com a sua vida espiritual, não tem preocupação em fazer a sua obra. Então, esta pessoa será surpreendida no dia da vinda do Senhor. É isso que Marcos vai se referir. Ele vai querer dizer que nós precisamos vigiar. Como devemos aguardar a vinda do Senhor? Vigiando. A vigilância foi justamente o que fez com que 5 virgens, ou a metade das virgens, não estivesse aguardando ou esperando pelo noivo. Não vigiaram. Não tinham azeite em reserva. Quando ele chegou, foi tarde demais para poder comprar. Talvez tenha pessoas aí dizendo o seguinte, não, sabe, pastor, quando tudo isso passar, quando o coronavírus passar, quando a igreja, o templo abrir as portas, eu vou estar firmezinho, eu vou estar direitinho, eu vou voltar para a igreja, eu vou me arrepender. Eu quero te dizer, irmãos, que talvez não haja tempo para isso. Você se deu conta que talvez o templo físico não se abra mais? Você se deu conta que talvez o templo físico, ele não tenha mais utilidade para culto, e o culto precisa acontecer dentro do templo espiritual que somos nós? Você se deu conta que precisa se arrepender hoje, que precisa ser firme hoje, que precisa estar na posição hoje? Porque talvez não haja o amanhã, irmãos. Talvez não haja o amanhã. Este grande sinal, ele precisa ativar todos os nossos instintos. Instintos de sobrevivência espiritual. Me permita usar esse termo? Sobrevivência espiritual. Sabe, irmãos, a pessoa que já acampou, a pessoa que já esteve em uma situação de perigo, a pessoa que já serviu as Forças Armadas em um treinamento, ou até mesmo uma pessoa como nós civis, que passamos por momentos de aperto, de perigo na rua, quando este momento adverso chega, nós alertamos o nosso corpo, os nossos instintos de sobrevivência, todos eles ficam alertas. Nós conseguimos enxergar mais, nosso ouvido, ele fica mais apurado, mais aguçado, ouvimos mais barulho, nós começamos a adquirir características de medidas de proteção para a nossa subsistência. Precisamos fazer a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Este grande sinal precisa nos trazer uma maior vigilância para os números de mortes que estão acontecendo, mas também para a nossa própria vida espiritual, porque o Senhor está voltando e Ele precisa fazer algo muito, ou Ele quer fazer algo muito objetivo, levar aquele povo que está preparado e não aquele que está se preparando. Ouça isso. Um certo jovem se apresentou diante do Senhor e disse: Senhor, eu quero te servir, mas permita-me que antes volte e enterre o meu pai. Sabe qual foi a resposta do Senhor? Se quiser me seguir, me siga e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus foi insensível com aquele varão? O Senhor foi uma pessoa injusta com ele? Não. Sabe o que o Senhor estava querendo ensinar para ele e para todos nós? Que precisamos também olhar para a nossa própria vida espiritual. Precisamos cuidar da nossa vida.
Porque às vezes nos desligamos da nossa vida espiritual para poder olhar para o que dá à nossa volta. E o Senhor está dizendo, foca em mim, olha para mim. O Senhor em momento nenhum disse para sermos alheios aos acontecimentos que estão ao nosso lado. Mas Ele está dizendo, olha para você também. Procura apresentar-te a Deus de uma maneira aprovada. Porque se você não for aprovado, se você não se apresentar diante dEle, na postura e na posição que Ele aguarda, o que Ele determinou, a palavra será, não vos conheço, apartai-vos de mim. E é esse alerta que a Bíblia está nos dando. O Senhor não quer falar isso para nós, não é desejo dEle. Então nos portemos e nos coloquemos na posição, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade aqui? E eu quero que você ouça. Vigiar não é simplesmente esperar pelo futuro, mas enganjar-se ativamente no presente para definir o futuro. Vigiar não é estar acordado quando Jesus voltar, nem especular a respeito do dia e hora. É preparar-se agora, no momento presente. Que tempo nós temos? Amanhã, quando o templo abrir? Não, o tempo é hoje. Se o tempo é hoje, esteja vigilante hoje, porque nós não sabemos se teremos um amanhã. Vamos aqui entender, e eu acho importante isso, como é que nós precisamos aguardar também? Aguardar o Senhor trabalhando. Ouça isso em nome de Jesus. Aguardar trabalhando, pastor? Sim. Em todos os momentos precisamos continuar ativos fazendo a obra de Deus. E fazer a obra de Deus, ela não tem impeditivo, ou precisamos vencer os impedimentos a todo custo, com sabedoria, com orientação e direcionamento da parte de Deus. Pastor, como eu faço a obra, pastor, agora, nesses dias que estamos vivendo, de quarentena? Como fazemos a obra, pastor, se estamos todos nós em isolamento social? Precisamos pedir orientação do Espírito Santo, porque nós estamos aqui em isolamento, mas a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada. Utilize o WhatsApp, utilize Facebook, utilize YouTube, utilize todas as redes sociais que você tem. Pegue o telefone, pregue a palavra, anuncie Jesus Cristo, porque o tempo da igreja a pregar aqui na terra está acabando, irmão. Está acabando. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos, quando o Senhor nos buscar, quando o Senhor vier para nos buscar, nos encontrar ativo, não prostrado. Porque o Senhor não espera uma igreja prostrada, e sim uma igreja ativa, que trabalha. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, o meu Pai, aleluia, Ele continua trabalhando. O Senhor nunca parou de trabalhar, e nós precisamos trabalhar. Precisamos fazer a obra. Coronavírus não é desculpa para nós não pregarmos a palavra, irmãos. Isolamento social não é motivo ou desculpa para nós não fazermos a obra, porque a obra precisa ser feita. Nós precisamos continuar trabalhando para o Senhor. Oh, glória seja dada no nome de Jesus. Precisamos continuar utilizando as ferramentas. É óbvio que agora precisamos ter sabedoria, inteligência e pregar da maneira que é possível pregar. Pastor, meu Deus, mas eu só consigo pregar na rua. Imagina, meu irmão, quantos países tem que para pregar é só por carta? Quantos países que existem, mesmo antes do coronavírus, muito antes de acontecer a tribulação, eles só conseguem se encontrar nos sepulcros, em cavernas, em lugares escondidos, porque não tem liberdade para pregar. E paz, meus senhores, a igreja desses países continuam e sempre continuarão pregando enquanto na terra estiverem. Sabe por quê? Porque o grande mandamento de Jesus, a grande comissão de Jesus, sabe qual é? Quando o próprio Marcos vai escrever, no capítulo de número 16, aleluia, ele vai dizer no versículo de número 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é em um período, não é em um tempo, é enquanto a igreja estiver na terra, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pastor, eu não posso pegar um avião e fazer missão, faça a missão online. Pregue a palavra online, porque a palavra pregada no Brasil, hoje, ela pode chegar em qualquer lugar do mundo. Então ide por todo mundo. Se o teu corpo físico não vai, a tua voz vai, em nome de Jesus. É assim que o Senhor quer nos encontrar, quando Ele vier nos buscar, ativo, fazendo a obra, e não enterrando o talento que Ele confiou a nós. Oh, glória a Jesus! O Senhor te chamou para uma grande obra, meu irmão, minha irmã. Não enterre este talento. Faça a obra de Deus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.
Outro ponto, como nós devemos aguardar o Senhor? Devemos aguardar o Senhor em santidade de vida. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas, de novo, no capítulo 21. Vamos voltar para ele. Vamos agora. Oh, glória a Jesus. Ler de novo. Nós já lemos ele hoje. Nós vamos ler de novo. Em nome de Jesus. Lucas 21. 34 ao 36. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo e orando, para que sejam ávidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então vamos entender agora o versículo 34 e versículo 35. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Olha que palavra interessante. Essa palavra, ela não está no plural. Como eu digo no plural, não está abrangendo, cada um olhar para a vida alheia. Não. Ele está mandando fazer uma análise individual. Esta palavra que Lucas vai escrever no versículo de número 34, embora o sujeito esteja aqui falando de vós, mas ele está dizendo, olha para você. Olha para a tua própria vida. E quando você olhar para a tua própria vida, você precisa fazer uma análise para que não aconteça que o nosso coração se encarregue de outras coisas que não seja a sobriedade de um servo de Deus. Quando eu estou dizendo sobriedade, e aqui a palavra também vai falar sobre embriaguez, não é simplesmente sobre a questão alcoólica, o consumo de produtos alcoólicos, não. Está falando aqui de sobriedade espiritual. De termos uma vida sem que a nossa mente esteja entorpecida com outras coisas. Que coisa? Pecado. As prioridades da vida sejam maiores do que as prioridades espirituais. Precisamos estar aqui aguardando o Senhor em santidade de vida. Porque é exatamente isso que Lucas vai dizer. Vai dizer porque ele virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Todos os que habitam na face da terra. Esse dia virá como um laço. Este laço não será um laço para poder ajudar, mas para poder prender todos aqueles que de alguma maneira não se mantiveram firmes esperando o dia do Senhor. Aguardar em santidade de vida é o grande incentivo para cada um de nós. Porque este incentivo, ele vai fazer com que nós mantenhamos aceso a chama da bendita esperança da igreja, a bendita esperança do crente. Porque quando este dia chegar, e quem não se mantiver puro no seu coração, mãos limpas e coração puro, de modo nenhum conseguirá alcançar os favores de Deus. Lembra o que o escritor da carta aos Hebreus escreveu, meus irmãos? Segui a paz com todos, vírgula, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não guardarmos com uma vida de santificação, se nós não buscarmos a santificação, de modo algum veremos ao Senhor. O Senhor não quer uma noiva suja, maltrapilha. O Senhor não quer uma noiva rasgada. O Senhor não quer uma noiva que chegue no dia com suas vestes de qualquer maneira. Não, santificado. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que Lucas vai dizer. Olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. É para poder proceder. Por que ele vai falar do coração? Porque ele está falando da nossa alma. O agente aonde é gerado todos os sentimentos e emoções da nossa vida. Alegria, raiva, tristeza, ira, melancolia, ser uma pessoa mesquinha. Tudo isso está na alma.
E ele vai dizer, olha para a tua alma, para que ela não esteja cheia de coisa que não é aprovada por Deus. Espere em Deus. Seja paciente no Senhor. Seja vigilante. Esteja meditando na palavra. Esteja se alimentando do Senhor. Esteja em oração. Esteja na prática do jejum. Porque fazendo isso, alcançaremos no Senhor uma vida transformada. Uma vida santificada. Pronta para o dia da bendita esperança da igreja. Ou seja, o dia da vinda do Senhor para nos levar para o céu de glória. Quando esse dia acontecer, Daniel diz que aí entra o período da iniquidade. O dia do homem iníquo, ou seja, do anticristo. O período que ele reinará e que terá todo o poder dado por Satanás para operar prodígios de mentira sobre a face de toda a terra. Quem é este anticristo, pastor? É a besta que está montado, ou o cavaleiro montado sobre o cavalo branco, só que este não é Jesus, ele é o anticristo, quando é aberto o primeiro selo, ou o primeiro juízo da tribulação, que nós falamos há 2 semanas atrás. É ele, que junto dele segue-se a morte, a fome e a guerra, os outros cavaleiros que o acompanham. E a partir de então, acontecerá catástrofes sobre catástrofes, juízo sobre toda a face da terra. Pastor, se eu creio no arrebatamento, estou tendo uma vida de santificação, por que estamos falando sobre a tribulação? Para alertar ainda mais os nossos instintos e nos mostrar quão terríveis serão esses dias e que o Senhor não quer que nós passemos por ele. Esses dias não são para nós, meus irmãos. Nós cremos e professamos assim, pela nossa fé e pela nossa linha teológica da Assembleia de Deus no pré-tribulacionismo, a qual nós cremos que Jesus voltará e levará a sua igreja antes do período da tribulação inicial. Ou seja, nós seremos a porta, aleluia, que fará a diferença. Nós entraremos nesta arca, a porta de Deus se fechará, e a partir dali, daquela porta fechada, inicia o pior período da humanidade. Período esse que a Bíblia diz que, se esses dias não fossem abreviados, homem nenhum suportaria. Morte, catástrofes em níveis nunca vistos, inimagináveis. A escala Richter, ela vai ser surpreendida com a condição dos terremotos que acontecerão naqueles dias. Pedro disse na leitura inicial, os elementos serão desfeitos em fogo. Que elementos é esse? Estrelas, lua, sol, tudo isso vai ser desfeito. Tudo isso passará. Este mundo sofrerá terríveis consequências. Consequências tão grandes, tão graves, que ainda que haja oportunidade de salvação no período da tribulação, serão de níveis dificílimos de se alcançar. Os mártires que permanecerem e se mantiverem firmes no período da tribulação, precisarão ter muita convicção em Deus, porque irão ver morte dos seus filhos, experimentar tortura, e não é isso que o Senhor quer. A salvação hoje, ela é gratuita, pela morte de Jesus, não pelo seu padecimento. Aproprie-se hoje desta bênção e tome posse da salvação que foi conquistada na cruz por Jesus Cristo, na cruz do Calvário para a tua vida. Arrependa-se hoje, entrega a tua vida para Jesus Cristo. Talvez você esteja falando, pastor, eu não sou crente, estou desviado, ou é a primeira vez que eu estou ouvindo essa palavra, ou eu estava fraco na fé, e eu não quero passar por isso. Eu não quero enfrentar tudo isso, pastor. Então, como é que eu faço? Levante as suas mãos hoje e repita essa oração comigo, dizendo: Deus, em nome de Jesus, hoje eu me arrependo dos meus pecados. Te peço perdão por cada um deles cometido por mim. E lhe peço, Senhor, que inscreva meu nome no livro da vida do Cordeiro e que me ajude a ser fiel até a morte para receber a coroa da vida eterna. Faça isso, meu irmão, porque dessa maneira você encontrará salvação para a tua alma. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te livre, e não se esqueça, o que nós estamos vendo hoje é um grande sinal
que precisa ativar todos os nossos alertas para uma vinda iminente do Senhor Jesus para buscar a sua noiva. Desperta tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Estamos felizes por poder, nessa noite, pregar a palavra de Deus e abençoar a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Quero trazer alguns anúncios aqui, antes de nós fazermos a oração final, estamos encerrando este nosso estudo. Nós anunciamos para os nossos obreiros ao longo da última semana, e isso já tinha sido definido com eles, inclusive, a escala de turno da nossa oração. Nós vamos fazer amanhã um relógio de oração, 12 horas de oração, como fazemos constantemente em nossa igreja, de 7 da manhã até as 7 da noite, dividido em turnos de 1 e 1 hora. Todos os nossos obreiros já fizeram seus turnos de hora, nós já estamos cada um sabendo o horário que vai estar com o seu joelho dobrado. Só que este período de oração, este propósito do relógio de oração, será diferente dos demais. Os demais nós íamos para a igreja, dobrávamos os nossos joelhos na igreja no horário determinado, mas este agora, para darmos exemplo como sociedade e não gerarmos aglomeração lá na nossa igreja, nós vamos estar fazendo cada um na sua casa. Então cada obreiro já sabe do seu horário, vai estar dobrando o seu joelho, mas eu quero convidar você. Toda a igreja, Assembleia de Deus e Fazenda Botafogo, eu vou colocar também no grupo, toda a igreja, Assembleia de Deus e Fazenda Botafogo, que você faça amanhã, entre neste propósito de relógio de oração. De 7 da manhã a 7 da noite, escolha um momento, um horário que seja bom para você. Dobre o seu joelho na sua casa e tire aquela hora de oração. Eu quero lhe propor também, como nós sempre fazemos, este propósito de jejum. Você vai estar orando na parte da manhã, jejue na parte da manhã. Você vai estar orando na parte da tarde, jejue na parte da tarde. Tire esse período de jejum e oração. Nós queremos na oração uníssona, na oração única, por parte desses propósitos que nós iremos apresentar. Então nós apresentaremos também no grupo, para todos os irmãos, os propósitos de oração que estarão sendo levantados diante de Deus neste dia de amanhã. Estaremos ali com o nosso relógio de oração a partir das 7 horas da manhã e eu quero convidar você em nome de Jesus. Todos os obreiros já sabem os seus horários e eu quero convidar você, toda a igreja, a dobrar os seus joelhos na sua casa e orar ao Senhor pelos propósitos que nós vamos apresentar. Irmãos, um último anúncio que eu quero dar é independente, irmãos, independente da sua predileção política. E você sabe que eu não utilizo de altar para poder falar de política, e eu me dou o direito de não fazê-lo, embora tenha as minhas convicções, mas entendo que na igreja fui chamado por Deus para pregar a palavra e é isso que eu faço. Independente se você o seu lado partidário, as suas predileções políticas, por A ou por B, não é esse o mérito que nós estamos entrando. Estamos entrando aqui num mérito nacional, em uma convocação nacional para nós estarmos jejuando no domingo, fazendo um jejum em prol da vitória de Deus sobre a nossa nação, para repreender o coronavírus sobre a nossa nação. Este é um propósito que estará acontecendo em todas as igrejas. E é evidente que como igreja nós precisamos participar, independente se a nossa predileção política é direcionada para este governo ou não. Não é este o ponto, irmão. O ponto é que como igreja precisamos entender que nós temos armas espirituais e a arma do crente é jejum e oração. Então eu quero convocar a você, toda a igreja, Assembleia de Deus em Fazenda Botafogo, matriz e congregação, a estarmos juntos na manhã do domingo, deste domingo agora, todos em jejum, para que o Senhor livre o Brasil do coronavírus, em nome de Jesus. Para que todas as estatísticas do nosso país, elas não aconteçam. Para que este pico não ocorra e para que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vamos estar dobrando nosso joelho, nós vamos estar orando ao Senhor, estaremos jejuando para que o Senhor nos dê escape e o Senhor nos dê um grande livramento. Irmãos, jejum nacional é algo tão importante e eu quero encerrar aqui esta palavra para você ver que em relação a condições e predileções políticas, não é por esse lado que nós queremos estar falando, mas eu quero pregar a palavra. Quando Deus determinou o profeta Jonas para ir à cidade de Nínive, para poder pregar a palavra de uma iminente destruição que estava para acontecer naquele lugar,
por causa que o juízo de Deus estava para chegar sobre aquele povo, ele não quis pregar a palavra porque ele sabia, por predileções políticas, que ele fosse para a cidade e pregasse a palavra, Deus seria misericordioso e poderia mudar o plano. A intenção de Jonas em fugir daquela chamada e não ir para a cidade de Nínive é para que realmente acontecesse o juízo de Deus sobre aquela nação, que era uma nação que se voltava contra Israel, que perseguia os seus irmãos. Mas não teve jeito, Deus fez com que ele fosse à cidade de Nínive. E quando ele chegou na cidade de Nínive, ele pregou a palavra. Quando ele pregou a palavra chegou no ouvido do rei. Rei ímpio, irmão. O rei era ímpio. Mas ele entendeu que precisava se arrepender diante de Deus. E ele propôs um jejum nacional. E aquele jejum nacional, ele fez com que homens jejuassem, mulheres jejuassem, animais jejuassem, crianças que estavam sendo amamentadas jejuassem. Colocou sobre si panos de saco, vestes de humilhação e clamou ao Senhor. E Deus ouviu aquele clamor e teve misericórdia daquele povo. E aí Jonas, falou, eu sabia que se eu viesse para cá, o Senhor te teria misericórdia. Jonas, ele não entendeu o processo. Deus, ele vai fazer com que Jonas ali, naquele momento, em conflito interior, pelo seu posicionamento político, religioso, ele vai ficar sentado debaixo de uma abobreira e vai adormecer. E vai ver que aquela abobreira era boa porque ela deu uma sombra boa para ele dormir. Mas a Bíblia diz que o Senhor mandou um bicho. E o bicho comeu aquela abobreira. E o Senhor, quando Jonas levantou, começou a ficar revoltado porque o Senhor enviou um bicho para comer aquela abobreira. E agora o Senhor vai falar para Jonas. E vai dizer para Jonas, olha Jonas, você está aqui preocupado com uma planta. Preocupado que eu mandei um bicho e o bicho destruiu essa planta. Mas você não teve misericórdia da grande cidade de Nínive. Então isso foi um grande aprendizado para aquele profeta, que tinha experiência com Deus, mas tinha um posicionamento definido dentro dele. Eu quero te pedir, irmãos, para que nós venhamos quebrar toda essa divisão e diferença partidária neste momento em prol de algo maior, em prol de um dia de jejum nacional, aonde colocaremos a boca no pó e clamaremos ao nosso Deus, porque não é o homem que dará a vitória, não é o presidente, não é o senador, não é o governador, o prefeito, nenhum homem dará a vitória. Quem nos dará a vitória é o Senhor, nosso Deus, através da nossa humilhação. E por isso eu quero te convocar. Toda a igreja fazendo Botafogo, domingo, estaremos em jejum. Pastor, jejuar sábado e domingo? Oh, glória a Deus! Continuaremos jejuando. Se puder jejuar, jejum em segunda também. Quanto mais jejum e mais oração, mais poder e mais misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Que Deus abençoe você, a sua casa, todos os teus negócios, teu emprego, que o Senhor faça com que a tua vida seja próspera nele em todos os momentos da tua vida. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus, em meu nome, em nome de minha família. Nós cumprimentamos a todos e nos despedimos nesta noite, dizendo até breve, se assim Deus nos permitir, que o Senhor continue abençoando nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para agradecer a Deus por esse dia? Feche teus olhos. Te louvamos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede, de nessa noite poder pregar a Tua Palavra e anunciar, Senhor amado, os propósitos, Senhor, para a Tua Igreja, para que possamos fazer de uma maneira, Senhor amado, com comunhão, com unidade, Senhor. Seja conosco, Deus. Abençoa a vida dos Teus filhos, dê saúde, graça, paz. Abençoa, Senhor amado, e livra-nos de toda enfermidade. Senhor amado, visita os hospitais, não só os doentes, mas também os médicos. Senhor amado, a equipe que trabalha no hospital. Senhor amado, abençoa, Pai amado, cada um de nós, Senhor. Muito obrigado. Senhor amado, nos dê uma noite de sono abençoada. Nós oramos assim porque cremos e sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, estando suas mãos para frente para receber a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a sua vinda, hoje e para sempre, que digamos juntos, amém. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus te abençoe, em nome de Jesus.